Bom, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa reunião. Então, iniciamos hoje a nossa jornada de 10 encontros, né? A gente tem um feriado na terça, vão ser 9. Uma jornada um pouco curta, né? Que pega em mês de março e abril, fecha no final de abril, né? Não é uma jornada muito longa. Eu sou o professor Luiz Carlos, sou aqui do Núcleo de Cascavel, né? Depois vai ter espaço para apresentações. Então, já venho aí uns 4, 5 anos formadores, né? É uma turma aqui nova, né? Eu conheço alguns. Aí, o professor Floresvaldo já fez comigo, a professora Josiane. Acho que a professora Érica também, né? Professor, já fez comigo alguma vez. Né? A professora Carla, não lembro, não, né? A professora Kelly, eu acho que é minha colega da faculdade, né? Lá do Beltrão. Eu vi o nome lá, falei, conheço esse nome. Lá da licenciatura que fazia à noite. Você mora em Francisco Beltrão ainda? Salto do Lontra. Ah, só tudo bom. Eu Uhum. acho. Só eu NN estudava. dois vizinhos. Entendi. Então, isso aí, um grupo. Tinha um grupo que vinha há alguns anos, e esse agora deu uma diversificada. Daí que eu estava em geopolítica, aí esse é um de geografia. É, eu, vou, eu vou compartilhar aqui com vocês compartilhar a apresentação de hoje. Teve algumas mudanças, né, no grupo de estudos, na atividade avaliativa, mudou um pouco, lá não tem mais aquele itinerário informativo, tem outra atividade. Mas são coisas que você já fazia, mudou um pouco a organização da implementação também, né? No manual do cursista também mudaram algumas coisas, né? Não assim, muitas coisas, né? Mas alguns tiveram algumas mudanças. Né? Então eu vou compartilhar aqui com vocês. Deixa eu abrir aqui a apresentação que eu não abri. Compartilhar aqui. Tá o calor aqui em Cascavel, no final de tarde. Pessoal, então, como estava falando, né, hoje é a reunião 1, aí da semana, do dia 2 ao dia 6, nós, no caso, dia 3, né? Então, essa jornada aí vai em março, abril, né? Finaliza lá no final de abril. O lembrete de sempre, né? Para participar com as câmeras abertas, para validar a presença, né? Para a reunião se tornar mais viva, mais interativa. Também, né, se possível, participar com um notebook, um computador que facilita as atividades. Hoje, não tem subgrupo, enfim, tem um formulário para vocês responderem, então eu acho que hoje é até tranquilo com o celular, né? Mas outros dias é melhor com o computador. Tem alguém que nunca participou do grupo de estudos, é a primeira vez? Tem alguém aqui que nunca participou? Todos já participaram? Então. Já tem vários anos, né? Então a maioria todos já conhecem. Então, essa questão da presidência, você já sabe, né, que tem lá um relatório para nós, com o tempo de vídeo aberto, enfim. Quando tiver algum problema técnico, né, escreve ali no chat, né, escreve que está com algum problema, a câmera não abre, enfim, né, aí fica justificada a ata, certo? Aqui os objetivos da reunião de hoje é integrar e acolher, né, os participantes, apresentar aspectos importantes da organização do grupo de estudos, planejar os próximos passos da jornada. Então, hoje é a reunião que eu vou falar mais, né, porque vou apresentar um pouco a organização da jornada. Né? Então, hoje vai ser, eu vou falar mais, não vai ter subgrupos, enfim, né, vocês já participaram de outros grupos de estudos, vocês sabem como é essa primeira reunião. Né? Mas tem algumas mudanças ali que são importantes. Nossa agenda de hoje, então, 20 minutos para o acolhimento, integração, 20 minutos para conhecer o manual do cursista, revisar algumas coisas. Tem o check-in, né, que é um formulário lá para ver o que vocês conhecem das metodologias, das ferramentas digitais. Boa noite, professora Maria. Para o calendário, mais 5 minutos, e aí as atividades avaliativas de Google Sala de Aula, mais 25 minutos. Então, a apresentação hoje é bem simples. Boa noite, professor José Maurício. Vou pedir para vocês escreverem no chat o nome de vocês, o município e uma palavra que representa o eu digital. Então, não escrevam o nome, escrevam tudo junto, tá? Depois envia no chat mesmo. Você escreveu o nome, envia, aí outro professor envia o nome dele, aí mistura todas as informações. Então, escrevam o nome, né? O município de atuação,
e uma palavra que representa o eu digital. Essa palavra do eu digital não está se referindo especificamente sobre as plataformas, sobre a sala de aula, né? O eu digital no sentido, né, de como que nós estamos aí acompanhando, né, utilizando as novas tecnologias, a IA, enfim, a nossa vida em geral, né, como cidadão, enfim, é uma discussão que se tem bastante agora, né, o uso ético dos meios digitais, toda a cultura digital, todas essas questões. Então, como que você, qual que é a palavra que representa você, né, nesse momento em relação a todos os aspectos da sua vida, né, em relação aos meios digitais, enfim, redes sociais, plataformas, todas essas questões. Então, o nome, né, o município, uma palavra que representa o eu digital. Aí, deixar aí uns 2 minutinhos, vocês podem escrever no chat mesmo, tá? Pode escrever aqui no chat. Boa noite, professora Márcia. Agora que eu vi. Ah, a professora escreveu antes. Então, vamos escrevendo, pessoal, deixar uns 3 minutinhos, tá? O nome de vocês, o município e uma palavra que representa vocês, o eu digital, né? Qual palavra que representa aí o eu digital? Vou fechar aqui uns 2 minutinhos, a gente já retorna. Bom, acho que já deu tempo de todos escrever. A ideia é chamar alguns, mas é bom, né? Primeira reunião, todo mundo falar um pouquinho, enfim. Então, eu vou pela sequência aqui, vou pedir para cada um se apresentar, assim, de forma breve, tá? Então, vou pela ordem que vocês escreveram aqui. Então, vou começar pela professora Carla. Bom, oi, pessoal. Eu sou a Carla, eu sou de Curitiba. Eu trabalho na Escola Polivalente de Curitiba. Também sou formadora, mas eu sou formadora do estágio probatório no meu 2º ano. Tenho turmas de 7º ano. E eu coloquei a palavra atuante porque eu estou fazendo vários cursos de inteligência artificial, enfim, eu quero mudar de ramo. Eu tinha 60 horas ano passado, porque eu trabalhava numa instituição particular, aí fiz o desligamento em dezembro e penso em fazer outras coisas. Por isso que eu coloquei atuante, porque eu estou estudando bastante sobre isso agora. Ok, prof, obrigado. Seja Nada. bem-vindo. Eu também, nas férias, você mexer, aprender, tentar entender o tráfego pago, como que funciona. Depois, começar as aulas, já acabei deixando de lado. Tem que ter Deixa de lado, mas vale a pena. É um estudo árduo, mas vale a pena. Sim. E muda muito rápido, né? Você aprende uma coisa, logo já tem uma inovação, enfim. É verdade. Professora Suzana. Professora Suzana, está por aqui. Aqui. Tá... O microfone estava pedindo acesso. Sim, agora deu certo. Eu coloquei lá, correndo atrás, né? Eu me viro mais ou menos, mas correndo atrás. Tem muita coisa para aprender ainda. Eu trabalho no município de Bituruna, núcleo de União da Vitória, 20 e poucos anos no estado. E também tenho um padrão no município, 31 anos de trabalho. Mas temos que trabalhar um bom tempo ainda. Estamos aí. Obrigado, professor, bem-vindo. Hoje, na turma da tarde, tem um professor que está há 40 anos na sala. Eu acho que é o professor com mais tempo em sala que eu conheci até hoje. Falando, né, em aposentadoria. Professor Florisvaldo. Olá, boa noite, Luizinho, tá bom? Boa noite a todos aí. Meu nome é Florisvaldo Dias, diretamente de Salsicha Tubriã.
Eu coloquei a palavra atuo há 25 anos no Estado, né? Já estou para me aposentar, logo estou caindo fora, mas tudo bem. E eu coloquei a palavra cautela, porque eu acho que nem tudo deve ser aplicado com os alunos, principalmente, porque a coisa está sendo muito deturpada, está faltando ética, tem um monte de coisa aí que está debandando para outro lado. Mas eu acho fantástico, as ferramentas são fantásticas, só que com cautela e dependendo de quem e com como você vai usar. Valeu? Obrigado, professor, seja bem-vindo. Professor Éder. Eu sou de Campinas, né? Então, com a aprendizagem, né? Que a gente já está... Né? O professor está travando o áudio. Acho que a minha internet está ruim. Agora melhorou, Agora melhorou? Uhum. Né? Aqui no oeste do estado, pertinho. Professor, não está saindo o áudio, está cortando bastante. Vamos aguardar um pouquinho, talvez estabilize, aí no final o professor tenta, pode ser? Tá, deixa eu tentar aqui arrumar os problemas técnicos aqui, depois eu volto. Tá, agora ficou bom, ele vai entender. Aí, professor Éder, professora Josiane. Boa noite a todos. Eu sou a professora Josiane, eu sou do núcleo de Pato Branco, atuo no 6º Colégio da Polícia Militar e também no Colégio Cívico-Militar, no Colégio Cívico-Militar Castro Alves. Quanto às tecnologias, né, as novas aí, modalidades, assim, também coloquei aprendendo, como o professor disse lá no início, a gente está sempre aprendendo, né? A gente veio aí de momentos diferentes, onde a gente rapidamente teve que aprender aí a inserir na vida, né? Com a pandemia, a questão das tecnologias. Agora vem aí uma nova modalidade, né? A questão da IA também, que está transformando. Querendo ou não, a gente tem que utilizar, mas como disse o outro professor, com cautela também, né? Tem que aí ter a cautela para utilizar e saber como utilizar essas ferramentas em nosso benefício, né? Para auxiliar aí cada vez mais na dinâmica, né, das nossas aulas aí. Bem, obrigado, prof. Seja bem-vinda novamente. Obrigada. Professora Adriana. Boa noite a todos. Eu atuo no município de Toledo, em um colégio cívico-militar, e eu coloquei ali aprendiz, né? Porque nós temos que sempre correr atrás, se atualizar, conhecer essas novas ferramentas, mas, como os colegas pontuaram, né? Usar de maneira crítica para que realmente contribua para a aprendizagem. Obrigado, prof. Seja bem-vindo ao grupo. É isso que é o trabalho, né, árduo, né? Ensinar os alunos a usar como uma ferramenta, né? Não só copiar e colar de qualquer jeito, né? Então, isso que é difícil, é um trabalho que dá trabalho. A professora Adriana já foi. Professora Raquel dos Santos. Olá, boa noite, sou a Raquel, sou de Cascavel, trabalho no Colégio Leodoro, e eu coloquei a palavra criatividade, porque eu acho que as tecnologias, elas já têm as informações, então eu acho que para a gente o desafio é a criatividade, instigar, né, a pesquisa, a ciência, no caso da geografia, usando as tecnologias de forma criativa, de forma inteligente, de forma a entender mesmo o conteúdo, a ter a informação, né, e a aproveitar, compreender, que é um desafio muito grande, né, porque a gente tem um monte de informações, mas como fazer os nossos alunos aproveitarem essas informações, entenderem, compreenderem, utilizarem, adaptarem, né, para os alunos. E para a gente também a criatividade, porque muitas se fala de tecnologia, mas às vezes a gente fica na mão, né, como agora, às vezes falta internet, falta computador, e a gente tem que se virar, tem que ter criatividade, tá bom? Isso, obrigado, por seja bem-vindo. Agora a professora Raquel Franco. Boa noite a todos. Raquel, eu sou do núcleo de Londrina, município de Centenário do Sul, município bem pequenininho, 10 mil habitantes.
só temos uma escola aqui, né, um colégio estadual integral. Eu atuo esse ano só no ensino médio e no profissional. Nós temos o curso aqui de ADM e de agro, então eu tenho aulas, né, nessas turmas do ensino médio e do profissional. Já tenho 28 anos, né, de trabalho, também estou aí na reta final, aguardando logo pedir aposentadoria. Coloquei busca lá, porque mesmo tendo uma bagagem aí, né, mas em relação às questões de tecnologias, eu ainda preciso aprender bastante, tá? Então, eu tenho, né, buscado e tenho, né, procurado aprender. Seria isso, professor. Só uma Isso, pergunta, obrigado. vocês estão me vendo na câmera aí? Tá aberto? Sim, está aberto. Então tá bom, obrigada. Seja bem-vinda também. Professora Raquel. Professora Ana Paula. Depois eu coloquei lá embaixo de novo. Boa noite, pessoal. Eu sou do núcleo de Jacarezinho, pertenço à cidade de Andirá, e assim como a Raquel também estou nesse constante aprendizado em relação às tecnologias. É isso. Obrigado, prof. Seja bem-vindo. Professor José Maurício. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Eu sou de Curitiba, da região do Bairro Novo, do Umbará, e eu coloquei a palavra interação no sentido assim de, por mais que já venha assim, já tudo meio compactado, já meio pré-definido, essa questão de slide, de RCO, né? Mas você, na hora de fazer a tua postagem lá no Class, de fazer a tua interação com o aluno, você pode dar o teu recorte pessoal, né? E usando a tecnologia, né, ao nosso favor. Então é isso. Obrigado. Isso. Beleza, obrigado, seja bem-vindo novamente. O senhor já participou em algumas jornadas. Professora Maria Aparecida. Oi, boa noite. Eu sou a Maria Aparecida, mas podem me chamar de Cidinha, até coloquei aqui no chat Cidinha. Eu atuo no município de Arapongas e núcleo de Apucarana. Eu coloquei aprimorar. Eu sei o básico, então eu preciso de um aprimoramento. Por quê? Porque tem muitas ferramentas que ainda eu não utilizo. Mas sempre tem um professor, um colega de trabalho que domina e sempre está ajudando, né? Mas eu acho que falta mesmo um maior engajamento aí para que eu possa aprimorar. Então, por isso que eu coloquei essa palavra. Tá? Eu sei o básico, mas preciso de aprimoramento. Ok, prof, obrigado, seja bem-vindo. Tá? Professora Márcia. Boa noite, eu sou da área metropolitana sul, trabalho com os 7º anos, sou de São José dos Pinhais, e eu coloquei aprendiz, porque para tudo na vida, né, nós estamos sempre aprendendo, e essa questão da tecnologia quando você aprende, já surge algo novo e você já não sabe novamente, então é um pouco estressante. Então, aprendiz nesse sentido, né, sempre tendo que estar aprendendo. Ok, prof, obrigado, seja bem-vindo. Professor João Márcio. Boa noite, pessoal. Eu sou o professor João Márcio, núcleo de Irati, trabalho no município de Prudentópolis, Colégio Cívico Militar Barão de Capanema. Eu coloquei auxílio no sentido de ferramenta mesmo, né? Eu acho que a tecnologia não pode nem ser endeusada demais, porque não resolve tudo sozinha, e nem ser demonizada também. Então, na dose certa, ela auxilia muito, né? Tem muitos atalhos aí que facilitam o nosso trabalho, e no momento certo, se a gente fizer uso dela, a gente facilita a compreensão, contextualizar as coisas, demonstrar muita coisa, e muitas ferramentas são importantes. Então, eu tenho me esforçado para acompanhar essa evolução, que é bastante acelerada, para não ficar para trás disso, e usar na dose correta, né? É o que é um desafio, né? Não exceder demais e não deixar de lado, né? Eu acho que esse é o grande desafio de todos.
Isso, professor, obrigado, seja bem-vindo. Professora Vera. Eu sou a professora Vera, eu trabalho na Escola Cívico-Militar Anastácio Ceresini, do município de Alvorada do Sul. É um município também bem pequenininho. Meu município faz divisa com o estado de São Paulo, região norte, aqui do Paraná. E eu coloquei ali aprendendo. Como a professora falou, quando eu acho que eu estou sabendo alguma coisa, vem outra coisa nova. Então, assim, eu sou básica, eu sei, eu pego com facilidade as coisas, mas estou sempre correndo atrás, estou sempre aprendendo alguma coisa nova aí. Okay. Obrigado, prof. Bem-vinda. Professor José Adriano. Olá, boa noite. Boa noite. Eu sou do núcleo de Irati, trabalho em 2 colégios aqui em Prudentópolis, um na área rural e outro urbana. E eu coloquei aprendiz ali porque eu acho que a grande parte dos professores que estão aí já passaram por todos os ciclos que você está num aprendizado constante. Quem não lembra das TV amarelinha que trouxeram para as escolas, depois veio pendrive, enfim. Então, a cada momento vem surgindo novas tecnologias, a gente tem que estar aprendendo a cada passo. Então, acredito que isso vai fluir cada vez mais de forma acelerada e a gente vai ter que aprender, né, mexer com isso. Isso, obrigado, prof. As mudanças são cada vez mais rápidas, né? A TV laranja ficou vários anos, né? Agora, essa provavelmente não é nem tanto tempo. Professora Kelly. Eu sou a professora Kelly, NRE 2 Vizinhos, município de Salto do Lontra. Atuo com geografia no ensino fundamental e história no ensino médio e cursos técnicos. Coloquei a palavra desafio, acho que já citando também outros colegas, quando a gente se adapta a algo, novas mudanças vêm, novos recursos vão sendo inseridos, e eu vejo que a gente tem muito pouco tempo para sentar e explorar esses recursos, né? Então, a gente também acaba tendo um pouco de dificuldade de fazer um aproveitamento mesmo desses recursos, né? E a questão dos alunos também, né? Eles são tão acostumados a obter tudo pronto, né? E como transformar o uso dessas ferramentas também em algo que realmente favoreça o aprendizado, né? Que não vire somente um copia e cola, né? Como eles sempre vão buscar, né? Isso, obrigado, prof. Seja bem-vinda. Professora Élica. Boa noite a todos, eu sou a professora Élica, trabalho no município de São João do Triunfo, núcleo de Ponta Grossa. Trabalho numa escola na cidade. Fazia muito tempo que eu não ia para os anos iniciais, esse ano eu estou com 7º e 8º, e até pela diminuição de aula do ensino médio que ocorreu aqui, eu acabei pegando as turmas menores. Eu coloquei a palavra ali com relação a aprender, né? Eu usaria 2, aprender, no caso, para nós, e usaria uma outra palavra que um professor colocou, que é a questão de cautela com relação aos alunos, né? Então, constantemente, eu acho que a gente está nesse barco de aprender. Muitas vezes nós não temos esse suporte, eu acho que é um ponto falho com relação ao Estado, para nos ajudar com relação a isso, então ele simplesmente muitas vezes joga, e às vezes eu creio que a gente não consegue utilizar essas ferramentas como elas deveriam ser de verdade, né? Eu acho que a gente poderia muito mais, mas muitas vezes eu acredito que seja por falha com relação ao Estado mesmo, de nos dar esse aparato, de nos dar esse suporte. Obrigado, prof. Seja bem-vinda. A professora Ana Paula já se apresentou, né? A professora Josiane também, né? Já apresentou. Professor Pedro. Boa noite a todos. Eu sou o professor Pedro, sou professor aqui do município de Medianeira, Colégio Civil Militar Naira Fellini, do Núcleo de Educação de Foz do Iguaçu. Como vários professores já mencionaram, eu também sou um aprendiz, então essa é a palavra que eu escolhi.
como as novas tecnologias vêm avançando, a gente precisa se adaptar todos os dias, né? Isso, obrigado, professor, seja bem-vindo. Professor Márcio. Boa noite a todos, sou o professor Márcio de Geografia, aqui do Sítio Cercado, Curitiba, Paraná, Brasil. Tá? E não podia deixar de falar, né? Eu coloquei conhecimento, porque a gente vive em busca do conhecimento. Nós não, sem o conhecimento não somos nada, né? E é uma área, ter conhecimento e desvendar mais detalhe com essa tecnologia é a vantagem, né? Você ter mais conhecimento. Me dá medo, tenho medo, porque a tecnologia você vê no dia de hoje, o que está acontecendo no mundo. Estão usando toda a tecnologia para dar fim nos seus próximos. Então, esse é o meu maior medo, porque eu digo assim, a tecnologia é muito legal, muito vantajoso, depende do homem, depende dessa peça de duas pernas, atrás de tudo, mas a gente tem que buscar mais conhecimento para evitar uma catástrofe futura, para saber como conduzir lá na frente. Isso, professor. Obrigado, professor, pela reflexão. Seja bem-vindo. Alguém não se apresentou? Tudo certo. Tem a professora Suzy, que é a nossa tutora também, prof. Está acompanhando, que se apresentar? Obrigada, professor. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Estou aqui, acompanhando a aula do professor Luiz. Eu sou do Núcleo Regional de Umuarama, sou professora de língua inglesa e estou no núcleo na pasta dos formadores este ano. E eu fico muito feliz de ver a sala cheia e quero dizer para todos vocês que eu estou à disposição para apoiar vocês no que for preciso para essa jornada. Que ela seja produtiva, que ela seja leve, e qualquer dúvida me chamem. E vocês estão aí em ótimas mãos, né? O professor Luiz é maravilhoso, e a professora Cris também, né? Ela está chegando do Canadá, chegou do Canadá ontem, ela também vai estar acompanhando vocês. Então, nós vamos sim revezando, um dia ela, um dia eu. A gente não promete ficar, né, o tempo todo das reuniões, porque tem várias reuniões de outros professores acontecendo no mesmo momento, e aí a gente vai, assim, pulando de sala em sala. Mas é um prazer estar com vocês e contem comigo para o que vocês precisarem. E não me veja aqui na sala como alguém que está para vigiar vocês, de maneira alguma, tá? Eu estou aqui mais para aprender com vocês do que, né, qualquer outra coisa. Obrigada. Obrigado, prof. Pessoal, então, obrigado pelas apresentações, né? Eu no começo falei rapidamente, né? Eu me apresentei rapidamente, só vou reforçar. Então, eu sou o professor Luiz Carlos, eu trabalho aqui no Núcleo de Cascavel há 10 anos, faz 10 anos que eu venho aqui para Cascavel, me formei lá em Francisco Beltrán, na Unioeste, estou nos formadores desde 2021, que eu não era ter formato lá de um mês, implementação a cada mês, né? Trabalho numa escola do campo, uma escola pequena, de 150 alunos, aqui onde que é realizado o show rural, né? Para quem passou por aqui, a professora Raquel daqui, né? Sabe mais ou menos onde é. Então, aqui, né? E eu trabalho com geografia, aí tenho os formadores, tenho o ensino religioso também. Então, as aulas de geografia deram uma diminuída, né? Com a mudança, então a gente tem que acabar pegando outras áreas também. Eu gosto de trabalhar com os formadores, né? Estou há bastante tempo, como a professora falou, tem esse papel de formador, né? Mas a gente acaba aprendendo bastante, né? Claro, porque é o roteiro, a gente prepara, tem formação, né? Mas é mais um papel de condutor aqui, né? Do que nós estudamos, enfim, aí depois vocês colocam em prática, né? E a gente acaba aprendendo bastante também nesse processo. Então, prazer em conhecê-los, né? E prazer revê-los que já vinham aí conosco há algum tempo. Eu vou compartilhar aqui novamente. Pessoal, então hoje, como eu falei antes, né, hoje eu vou falar mais, enfim, depois tem um momento que vocês vão responder um formulário ali do check-in, né? Na próxima reunião já tem os grupos de estudos, para vocês trabalharem nos subgrupos, né? Já volta aquela formação. Então esse formato é interessante, né? Tem pessoas aí professores, né, de várias regiões do Paraná, né? Então é interessante essa troca de diferencialidades, enfim.
Então, aqui, a nossa comunidade se fortalece quando o seu saber se torna contribuição para o colega. Aqui no grupo de estudos, transformamos nossas experiências em conhecimento vivo. Essa aprendizagem entre pares que sustenta cada encontro e cada sala de aula. Então, acho que a principal contribuição do grupo de estudos é essa troca, né, de experiências. A gente estuda aqui algumas metodologias, vocês colocam em prática, depois apresentam os resultados, né, adaptações, como que adaptou, né, para a realidade de cada um. Então, tem essa troca que é bastante produtiva, né? Às vezes tem alguma questão que não está dando certo, aí um colega comenta como fez para resolver, então isso é bem importante. Tem um vídeo, né, que fala um pouco resumido do que é o grupo de estudos, vou passar aí para vocês, é curtinho. O Grupo de Estudos Formadores em Ação tem como missão fortalecer a qualidade da educação no Paraná. Nosso compromisso é promover a melhoria da aprendizagem, estimulando o protagonismo dos estudantes por meio da formação continuada em serviço. Valorizamos os saberes docentes, a troca de experiências e a aprendizagem entre pares, reconhecendo que a colaboração entre profissionais enriquece as práticas, amplia repertórios e potencializa resultados. O grupo de estudos é um espaço de estudo, reflexão e cooperação, no qual cada educador contribui, aprende e se desenvolve, construindo conhecimentos de forma coletiva e intencional, sempre com foco na prática e no impacto real na sala de aula. Formadores em ação, aprendendo juntos, fortalecendo até a profissão e transformando a educação. Então, reforçou essa questão, né, da troca de experiências, enfim, do fortalecimento, né, da formação entre pares, fortalecimento, né, do fortalecimento da prática pedagógica através dessa troca de experiências. Aí tem um questionamento aí, né? De que forma os saberes compartilhados impactam a sua prática pedagógica? Então, de que forma, né, essa troca de experiências aqui no grupo de estudos, né? Ou se já aconteceu em outra situação também, já ajudou você em boa prática, né? Às vezes uma dica simples, né, que ajudou lá vocês, né, em alguma situação. Eu, por exemplo, tenho dificuldade de trabalhar com laptop, com fanzine, né, que é produção aí mais artísticas, vamos dizer assim. Então, e aí eu vi aqui os professores implementando, né, como eles faziam, a questão da dobradura, né, se você der uma dobradura dessa para os alunos, não perca lá no meio do caminho, né, e o negócio anda. Aí eu vi algumas práticas, né, de como os professores faziam, então foi algo que contribuiu para a minha prática, né, trazer essas produções para a sala, né, para a prática pedagógica, né, foi algo que contribuiu. Então, tem mais alguém aqui que gostaria de falar sobre algum aspecto que viu no grupo de estudo que contribuiu com a sua prática, ou em outro momento, às vezes na escola mesmo, conversando com o professor, teve uma ideia, enfim. Alguém gostaria de falar? Eu não vou chamar alguém. Alguém? Professor Florisvaldo, professor que é tímido aí, se não chamar, o professor não fala. Teve já alguma ideia aqui do grupo de estudos que o professor levou para a realidade, para a prática? Então, Luizinho, tem bastante coisa, né, cara? Eu fiz bastante prática em sala de aula, usando a internet, e principalmente a IA. Eu fiz um trabalho com eles que se transformou até, por exemplo, eu mandei eles fazerem uma pesquisa usando a internet, depois usando Cara, como é que eu posso te dizer? Eles usaram o IA para montar uma dança. Não sei se você já viu isso. Eles usaram o IA para montar uma dança, Tropa de Elite. E ficou muito bom. Fizeram até apresentação no teatro local aqui e tal. Foi fantástico. Tem até a filmagem delas, tudo. Foi muito bom. Foi uma ideia que eu tive na Formadores em Ação do ano passado. Não foi com você, Luizinho. Foi com... Aí ele foi para o Canadá também, o cara. Eu não lembro o nome dele agora. E foi fantástico, foi muito bom. A gente tirou todas as ideias que foi falado aqui. Eu falei, boa ideia, eu vou fazer isso. E fiz com umas alunas minhas de formação de docente, do ensino médio, 2º ano. E ficou muito bom, Luizinho. Ficou muito bom. Elas tiraram tudo do IA, fizeram o grupo delas, tiveram o tempo certo, fizeram a divisão, criaram a coreografia. Ficou fantástico. Apresentaram até aqui no Teatro Municipal, aqui para a cidade aqui. Foi muito bom mesmo. Isso, né, conforme os comandos, os prompts que a gente dá lá, né? Mas teve um outro também que foi colocado aqui, de uma metodologia ativa, mas eu não lembro o nome agora. A gente usou essa metodologia ativa que foi falada aqui no Formadores para a gente fazer tudo isso.
para colocar o efeito. Isso. Tem um cachorro vizinho latindo aqui, eu acho que está vazando o áudio. Pessoal, mais alguém gostaria de falar, que tem algum exemplo, que lembrou de alguma coisa? Lembrando, né, que quando a gente pensa em algo inovador, a gente remete para a questão do uso de plataformas e tecnologias, né, e assim por diante. Mas uma atividade analógica, né, que tem participação dos alunos, que promove a interatividade dos alunos, né, o protagonismo, que é uma palavra muito usada agora, também é algo inovador, né, que pode contribuir com a prática. Né? Então, não precisa ser... Claro, quando tem uma ferramenta digital, uma plataforma, enfim, quizzes, como você pode usar IA, por exemplo, é algo diferente, né, que chama a atenção dos alunos. Mas, às vezes, não necessariamente tem que ter uma ferramenta tecnológica ali, né, ligada à internet, enfim, né, para ser algo inovador, né, que, por exemplo, uma que eu gostei muito, que eu aprendi aqui no grupo, que eu uso sempre, é a rotação por estações. Né? Então, lá, quando se divide em estações, pode ter uma estação, uma ferramenta, um notebook, um tablet, né, para fazer um quiz, para uma pesquisa, para acessar uma plataforma, mas se não tiver essa possibilidade, né, dá para também fazer algo analógico, né, todas as estações analógicas. Né, mas com o Educatron, a sala hoje, sempre dá para fazer aí uma estação, pelo menos no caso dessa metodologia, ligado a algo digital, né. Só mais alguém lembrou de alguma questão? De algum ponto? Com certeza sempre tem essas práticas, né, mas a gente acaba esquecendo, não lembro, enfim, né, vai assimilando aos poucos. Professora Raquel? Só para acrescentar, Luiz, eu acho que todos os cursos que a gente faz, a gente sempre acaba levando algo para a escola, né? E os últimos que eu fiz foi sobre o Desafio Paraná, né? Então, dentro do Desafio Paraná, foi bacana a gente levar, eu levei para algumas turmas dos nonos anos, a ideia de você interagir, de fazer atividade direto com os alunos, sabe? Assim, é uma coisa que demorava um pouquinho por conta dos laboratórios, a geografia era um horário diferente. Então, foi bem bacana, né? Fazer o desafio, criar algumas coisas, aproveitar os alunos ali dentro da sala de aula, seja na implementação ou depois da implementação, foi bem bacana. Então, assim, foi um desafio legal para mim, né? Que era a ideia dos quizzes, agora o Wayground, e foi legal também para os alunos, né? Para a gente poder utilizar isso de forma não só avaliativa, mas também da sala de aula, com vídeos, com imagens. Então, somou, né? Sempre soma alguma coisa, a gente sempre acaba tirando, né? Alguma coisa, aliás, professor sempre tira alguma coisa. Sim. E o Quizzes, né, que agora é o Wayground, ele tinha muitas possibilidades. No começo a gente usava ele mais, né, como perguntas e respostas, depois dava para jogar online, né, um modo professor, criar, enfim, né, tinha muitas possibilidades que nós fomos aprendendo aqui no grupo de estudos. Beleza? Só mais alguém? Obrigado pelas contribuições. Vou passar aqui. Aqui vou falar um pouco do manual do cursista, né? O manual do cursista, vocês ouvem falar dele há bastante tempo já, né? Ele muda algumas coisas, né? Algumas são melhoradas aí durante as jornadas, né? Mas tem aí uma parte que se repete, mas é sempre bom a gente estar aqui lembrando, né? Retomando, enfim. E aquela frase lá, bem manjada, né? Onde que estão os nossos deveres e direitos, né? Então é importante a gente olhar para ver o que precisa ser feito, né? O que a gente pode usufruir também, e assim por diante. Aqui, na da geografia, né, que é o nosso aqui, então, professores, quem pode participar, né? Professores da rede pública estadual do Paraná, devidamente supridos e atuantes no componente de geografia. Também atuando como técnicos pedagógicos dos núcleos ou da SEED. Alguém aqui está no núcleo de educação ou atuando na SEED? Alguém está? Todos estão em sala? Porque tem a forma de implementação de quem está no núcleo ou na SEED é diferente. Né? Não é como o professor em sala. Né? Uma vez, às vezes, o professor que estava, né, às vezes emprestava uma turma, implementava em conjunto, agora tem mais especificado esse ponto, né, de como deve ser feita a implementação. Então, depois a gente vai falar mais sobre as atividades avaliativas, mas mudou que são duas atividades, as duas têm o mesmo peso, 50 pontos. Uma vez tinha uma de 60, uma de 40, agora as duas têm o mesmo peso. Né? Elas mudaram um pouquinho, mas depois a gente vai entrar lá no Google Sala de Aula
e falar das avaliações, né? Então, aqui. O objetivo principal, como vocês sabem, dos formadores, né, é a implementação de alguma metodologia, colocar em prática, né, levar lá para a nossa realidade, colocar em prática e relatar os resultados. Então, esse é o objetivo principal, né, no sentido para que ter resultados e compartilhar com os colegas. Também, né, para melhorar a nossa prática pedagógica. Não é algo que vou fazer por fazer, né, para ter certificado. Aquela metodologia implementada talvez passe a fazer parte de sua prática, né, de forma rotineira. Né? E, então, às vezes eu sempre falo, né, eu acho que agora vocês já participam há bastante tempo, mas às vezes acontecia muito, né, de professor, vou escolher um momento da implementação, né, como se fosse algo à parte. Então, mexer no cronograma, tem que escolher lá um dia para eu implementar. Claro que a gente vai escolher um dia, né, mas assim, como se fosse algo à parte do planejamento. Né? Mas não, é mais uma aula, né, do nosso conteúdo que vai ser nosso objetivo de aprendizagem, que vai ser feita a implementação com uma metodologia diferenciada, ou que você já conhece, e talvez vai implementar ela de forma diferente, né? Não é algo assim, fora do planejamento, fora das aulas, enfim. Né? É dentro ali do cronograma, com os objetivos de aprendizagem que nós vamos trabalhar, né, que estão lá no SO, enfim, e assim por diante. Então, o objetivo principal continua sendo esse. Nós discutimos aqui metodologias, vocês levarem para a realidade, colocarem em prática, né, e analisar os resultados. Então, o cachorro está animado. Geralmente não é assim, eu acho que estão ouvindo falar aqui. Então, aí tem essa diferenciação. Apesar de não ter ninguém se manifestou que está no núcleo, na sede, né, que está participando como cursista, mas eu vou falar aqui como que é. Então, os professores que estão em sala de aula vão implementar, né, colocar uma metodologia em prática na escola, né, com alunos da rede pública, né, uma turma aí no colégio da rede pública estadual do Paraná. Se tivesse um cursista no núcleo de educação na SED, aí ele faria a implementação ali no contexto da sua atuação, né, cada um atua em setores diferentes, né, e aí ele faria essa implementação com no mínimo 3 profissionais ou 3 professores. Por exemplo, tem um professor lá que trabalha na orientação em relação ao e-ground, né? Ele vai nas escolas, orienta, enfim. Esse professor faria uma implementação orientando 3 professores, por exemplo, né? E aí um tempo mínimo de 50 a 100 minutos, podendo ser online e presencial. Então, essa seria a forma, né? Se for em outro, né? Se fosse em outro setor também, né? Aí faria a implementação atuando ali na função que ele está no momento. Deixa eu ver o que mais. Então, como eu falei, devem ser realizadas exclusivamente na rede estadual do Paraná, sendo originais, né? Claro que as metodologias às vezes se repetem, né? Vamos, às vezes, utilizar algumas metodologias que já foram usadas, enfim, só que o resultado, né? A implementação lá é original porque não se repete aquele momento, aquela aula, daquela turma, né? Aquele professor, enfim, então os resultados são originais, né? Não são iguais à mesma metodologia implementada em outro lugar. Aqui. As atividades também devem ser sempre enviadas pelo Google Sala de Aula, né? Lá no Google Sala de Aula tem um item lá, né? Para enviar. Às vezes acontecia lá no passado, né? Que deu um problema, aí enviava por e-mail, e a gente tentava anexar lá, enfim, mas agora já é bastante divulgado a utilização dessas ferramentas do Google, né? Então é tranquilo o acesso, envio de trabalho e assim por diante. Sempre participar no lugar do @escola, né? Tanto aqui na Meet, como nas atividades que nós vamos fazer, né? Esse item é importante, né? Então, para poder se inscrever na próxima jornada, tem que ter participação mínima de 60%, tá? Então, isso é um item importante, que às vezes acaba tendo algum problema, desistindo, enfim, né? Não vai acontecer aqui, né? Mas só em algum caso específico, se participar em menos de 60%, não vai poder se inscrever na próxima, tá? Se participar em 70% ou 65%, não vai ganhar o certificado, porque é no mínimo 75%, né? Não vai ter certificação, mas, né, ainda consegue se inscrever na próxima jornada. Sabe? Então, isso é um item importante. Bom, a questão da agenda, deixa eu ver o que mais.
as faltas não são abonadas, né? Tem a questão agora, um item importante também, que não tem reposição mais esse ano. Então, vocês têm ainda lá margem para faltas, tá? Mas não pode mais repor. Eu não consigo participar na terça, não posso participar amanhã, não pode mais, tá, pessoal? Foi modificado isso, tá? Então, é uma norma aí importante que foi modificada, mas ainda tem a margem lá de faltas, né? Que em casos específicos, né? Se estiver doente, enfim, impossibilidade de participar, aí, né, tem essa margem, mas não pode repor. Deixa eu ver o que é mais importante. Tudo é importante aqui, né? Luizinho, mas desculpa interromper você, mas você viu lá até o bafafá que deu sobre essa questão de falta, não? O cara tirou uma foto dentro do leito do hospital fazendo o formadorização, mas qual que é a margem? Por exemplo, vamos supor que eu fique doente, eu tenho que ficar 2 semanas no hospital. Como é que vai, então? Aí eu perco tudo, não tem como? Não, pode faltar 2 dias, né? Essa é a porcentagem ainda. A questão é que não pode repor, né? Não pode repor. No ano passado, podia repor na mesma semana, por exemplo. O professor não precisa participar agora comigo, pode participar amanhã tem reunião, então participa amanhã. Não pode mais fazer isso. Né? Mas pode faltar 2 dias, né? No caso aqui da porcentagem de 10 reuniões, seriam 2 dias. Né? Então, não é que não pode ter nenhuma falta, tem uma margem, né? Mas aí, por exemplo, vamos supor que eu não posso fazer agora com você, nesse horário. E aí eu falo, Luizinho, eu só vou poder fazer amanhã com você, hoje não vai dar. Não tem como? Não pode mais isso? Não pode mais, infelizmente, não pode mais. Ixi, ferrou, velho, então tá bom. Mas vai dar tudo certo. Então, isso é uma questão importante, né? Porque já teve essa semana alguns casos, eu posso participar amanhã, então infelizmente, não pode mais, foi mudado esse item. O remanejamento continua, né? O remanejamento, se vocês precisarem, mudou o horário, precisa ter mais justificativa, né? Mudou o horário na escola, enfim, alguma situação, aí pode remanejar, mudar para outro horário, comigo ou com outro professor, né? Vocês vão receber lá uma lista de horários, vocês podem escolher. Eu acho que semana que vem, né, já vai ser disponibilizado esse link, né, para o remanejamento. Então, o remanejamento continua. O que acontece, né? Agora a gente está ajustando o horário, enfim, então acontece essas mudanças. Né? Mas você vai mandar o link? Quem é que vai mandar? Sim, eu mando. Quando eu receber ele, que vai ser disponibilizado, aí eu mando para vocês, envio no grupo, né, para quem precisar. Pessoal, lembrando... Pretendo... Pode falar, Luizinho, desculpa. Não, só eu ia falar, lembrando que tem que ter uma justificativa, né? Eu pretendo ficar nesse horário, mas os meus horários na escola estão mudando constantemente. Tem gente que nem pegou aula aqui ainda, então tá um rolo danado aqui. Aí eu preciso aguardar mais um... Eu prefiro aqui, vamos ver, se não houver mudança, eu permaneço aqui, tá bom? Sim, tranquilo, mas se precisar, vai ter essa possibilidade de fazer o remanejamento. Certo? Então, é isso. Depois der tempo, né, a gente volta, olha mais alguns itens, né? Esse material está lá junto com essa apresentação, né? Está lá no Google Sala de Aula, junto com o link da Meet, né? E esse material aqui, ele está, né, aqui, né? Nesse slide aqui, o manual do cursista, tá? Outro item importante que continua é a questão da hora-atividade, né? Vocês podem realizar a hora-atividade 2 horas em local de livre escolha. Então, isso continua ainda. Se beneficia alguém, né? Ali no encaixe das horas de atividade, então... Eu acho que não precisa mais enviar declaração para os diretores, enfim, né? Que é uma coisa que vem há bastante tempo, então a maioria já conhece. Aí tem a questão lá do ponto, né? Tem escolas que justificam no ponto, através do print, que a gente envia sempre no final da reunião, um print no grupo. Eu criei um grupo de WhatsApp, né? Eu digitei lá os números que tinham lá. Se eu não me engano, acho que tinha um número dessa turma que não tinha WhatsApp. Não lembro de quem, então se alguém ficou fora do grupo, se participar do grupo do WhatsApp, não é obrigatório, né? É uma comunicação um pouco mais rápida, enfim, a nossa comunicação oficial é pelo grupo Sala de Aula, né? Mas lá, às vezes, é mais rápida a comunicação. Então, se alguém não está no grupo, depois pode me falar e quer participar, né? Eu insiro no grupo, mas não é obrigatório. Eu envio lá o link da reunião sempre uns minutinhos antes de iniciar aqui, mas ele está no Google Sala de Aula 24 horas de antecedência. Né? Acho que ontem eu inseri lá umas 10 horas, então deu 24 horas. Mas foi quase, né? É que essa semana ainda a gente estava pegando aqui o andamento das coisas. Deixa eu ver o que mais. Aqui, voltando para cá. Aqui que está o material, tá? Eu falei e não mostrei. Pessoal, agora tem um check-in, tá? Que é algumas questões ali
sobre o que vocês conhecem sobre essa metodologia, sobre as ferramentas, né? Vou colar aqui no chat. Eu vou deixar aí 10 minutos para vocês responderem. Agora são 19h51, então 21 a gente volta para continuarmos, tá? A nossa turma, acho que não pede a turma, a nossa turma é NG. Turma NG. Então, vou deixar uns 10 minutinhos para vocês responderem, tá? O link está no chat. Isso, NG. Fala, Luizinho! Ô, Luizinho, não pediu o nome do grupo, não, velho. Não pediu. Ele não pede, hoje à tarde, eu já falei que eu já respondi, não pede. Esse piquenês seu aí gosta de ser, bicho.
Não, é que não é aqui, é no vizinho. E aí, Luizinho, como é que tá a vida, cara? Trabalhando muito? Tinha umas 40 horas de sempre. Então tá certo. Então vamos lá. Pelo menos o Grêmio ganhou domingo. Eu tenho uma alegria. Ah, você tá feliz, né? O Grêmio ganhou, velho. Eu não posso estar muito feliz em relação ao futebol, não. Meu Santos já está desclassificado e está pior, está na zona de rebaixamento também. Ah, não, saiu, está em 13º agora. Professor Luiz, pode falar um minuto? Sim, pode. Se eu tiver que mudar de turma, porque como o meu é terça-feira, tá, veja o seguinte, eu tenho aula às 8h30 na sala de aula. E aqui acaba às 8h40, né? Então, são 10 minutos ali. Uhum. É. Eu não vou desligar o celular, não vou desligar o computador, vai ele ligado até a sala de aula, não tem problema. Sim. Mas eu não vou perder esses 10 minutos eu terminar participando. Alguma vez sim, outra não. Sim, esse momento vai ser para responder um questionário ali, né? Talvez respondendo, enfim, né? Mas vamos tentar fazer assim, né? Ver como que vai, se dá certo, se não atrapalhar muito ali a questão do questionário, né? Diga. Não, pode falar. Vai ter um questionário para responder no final de 6 reuniões, né, que vai fazer parte da avaliação agora, isso que mudou um pouco. Tá. Não é que eu tenho aula às 8h30, uma turma que eu pego às 8h30, né? Até às 8h30 eu fico tranquilo, só que daí eu tenho uma turma que é às 8h30, às 9h15. Então, para mim, se tiver o caso, sei que você tem um horário na segunda-feira, né? Sim, tem às 19 horas também. Esse, para mim, não tem problema. Se eu tiver que mudar, que eu ver que aqui eu não consigo mexer, daí eu te aviso. Sim, pode ser assim. Aí porque essa mudança de falta de aula disso, aula daquilo, o que está faltando é... A gente está fazendo vez de professores, de outros professores, tá? Em sala de aula por falta de professor. Sim, não, mas vamos ver, né? Qualquer coisa que precisar mudar, aí dá para mudar tranquilamente. Ô, Luizinho, eu tive um problema semelhante ao do Márcio. Boa noite, professor Márcio, tudo bem? Eu conversei, nós fizemos um acordo, 10 minutos dava para... Porque já participou mais de 75%, né? Não tem problema. Sim. Aí, quando tinha que fazer essas coisas, aí ele me avisava, e aí, no WhatsApp, aí eu tentava ficar um pouquinho mais, né? Prolongava, mas deu certo. Né? A porcentagem dá, né? Só tem algumas reuniões que vai ter atividade, no final, se eu conseguir fazer, aí tranquilo. Deixa eu fazer uma pergunta. Você dá aula, você faz o formadores também na parte da manhã ou não? Não, só tem a tarde e a noite. Uma turma à tarde. Estou vendo meu horário aqui, tá de rosca, rapaz do céu. Tá complicado. Eu tenho 2 horas de atividade de manhã, das 7 até as 8h40. Não tem ninguém que faz de manhã, tem? Tem professores que têm turmas de manhã. É que você vai passar a listagem, né, Dodo? Sim, eu passo. Sim. Tem bastante, eu tenho várias turmas de manhã. Eu te falo, porque aqui está muito confuso. Mas tá bom. Vou tentar ficar por aqui. Vamos ver o que vai dar. Sim. Agora, quem tem 2 padrões pode pegar até 9 turmas, se não me engano, os formadores. Tem professores que têm 9 turmas. Eu tenho 4, né? Tem professores que têm 9 turmas, e tem turmas da manhã, à tarde. Você gostou disso aí, né, Luizinho? Gostou, né, rapaz? Luizinho. É bom. Sim. Pessoal, acho que já deu tempo, né, de você responder. Então, aquele check-in de sempre que vocês fazem aí para um diagnóstico para saber o que vocês já conhecem, o que já aprenderam. Por exemplo, tem ferramentas ali que a gente não conhece, né? Eu não lembro agora se pede do Khan Academy, por exemplo. Eu vejo os professores usando, enfim, mas eu nunca utilizei, né? Não usei. Então, só para ter ali um diagnóstico, né? Então, seguindo aqui, pessoal, isso eu acho que é a parte também que vocês estão aí curiosos para saber, que é a parte do cronograma. Então, temos a reunião
de acolhimento, né, hoje, e aí aquela parte em rosa ali, circulada por rosa, são as reuniões dos roteiros em si, né? Então teremos aí mais algumas semanas, né? Tem essa semana do acolhimento e as outras próximas semanas para trabalhar os roteiros, né? Os objetivos de aprendizagem em si, as sugestões de metodologia, né? E lá, onde que está em azul, é a semana do compartilhamento, né? Onde terão as apresentações, né, das implementações que vocês fizeram. Os prazos de entrega é dia 24 e dia 30. Aqui, dia 24 é a implementação, tá? Inverteu, a implementação é antes, depois é o RAF, né? O RAF são o registro das reuniões, que eu já vou explicar o que é. Então, inverteu, tá? O da implementação é dia 24, e dia 30 é outra atividade. Tá? Mas dessa vez as duas têm o mesmo peso, né? 50 pontos. Aqui, os objetivos de aprendizagem, né? Os conteúdos em si, tem ali ó, o acolhimento hoje, a linguagem cartográfica, a vegetação no território brasileiro, conflitos territoriais, blocos econômicos. A gente vai trabalhar aí, um pouco o conteúdo, né? Mas o foco principal é na metodologia, sugestões de metodologia. Semana que vem a gente vai trabalhar sobre linguagem cartográfica. E aí tem sugestões utilizando meios digitais, meios analógicos, né? Aí vocês veem o que é melhor para a realidade de vocês. Então, por exemplo, a linguagem cartográfica, né, tem muitas possibilidades de trabalhar com ferramentas digitais, né? Mas se às vezes tem a dificuldade de acesso a utilizar laboratório, tablet, essas coisas, né? E não dá para fazer só com o educador em sala de aula, aí tem que partir para um meio mais analógico. Enfim, você vai perguntar hoje, mas eu gostaria de implementar blocos econômicos, né? Mas como que eu vou me planejar se eu não sei as metodologias, enfim. E se eu esperar é muito próximo, né, da data final da entrega. O que eu tento fazer é sempre dar um spoiler aqui, né, quando a gente fica sabendo. Por exemplo, já falei da linguagem cartográfica, né? Eu recebo o roteiro uma semana antes. Eu estou trabalhando essa semana, eu recebi semana passada. Eu vou trabalhar semana que vem, eu recebi essa semana. Então, o que eu posso falar é da semana seguinte, né, e pedir para o técnico, né, para ele adiantar o que vai ser trabalhado, para vocês já irem pensando, né, se alguém, por conflitos territoriais, blocos econômicos, já lá próximo da data de entrega, né? Então, já para vocês tendo uma noção no planejamento. Então, serão esses os conteúdos, né, com sugestões e metodologias para cada um deles. A questão da certificação. Então, preciso participar com a câmera aberta, como vocês sabem, né, concluir as atividades, ter uma média de 70 pontos. Né? Então, a média é 70 pontos que vocês precisam ter aí, das duas notas de 50. Né? A certificação de 40 horas. Se a gente somar essa 1 hora e 40 aqui, não dá 40 horas. Então, tem um tempo para atividades assíncronas, né? Atividades assíncronas, né? E assíncrona é quando a atividade é aqui online. Assíncrona é quando é fora daqui. Né? Então, e nessas 40 horas entra esse tempo também. Os encontros, como eu falei, são semanais, 1 hora e 40, via Google Meet, né? E tem os estudos assíncronos também, que é a implementação e assim por diante. Então, aqui, agora a gente vai falar um pouco do RAF, né? O RAF é o Registro de Acompanhamento Formativo. Então, o RAF, né? Ele é um registro, são questionários que vocês vão responder ao final de cada reunião. Ao final de cada reunião, não. Ao final de 6 reuniões. Então, tinha lá, ano passado, o diário informativo, enfim, que vocês, ao final de algumas reuniões, registravam o que se falava, o que era tratado naquela aula, né? Naquela reunião, o que você levou para, que vocês levaram para a parte pedagógica. Então, tinha lá o momento que vocês faziam esses registros. Esse ano não tem esse registro. O que vocês vão fazer é responder o questionário 5 questões. Mas não é em todas as reuniões, são em 6 reuniões. Então, vai ter 6 reuniões, cada reunião vai ter 6 questionários. Cada questionário com 5 questões. Tá? Soma 30 questões, né? Essas 30 questões valem 50 pontos. Né? Então, isso que é o RAF. Já vamos entrar lá. E aí, o caderno para implementação, ele mudou um pouco, né? Tem lá o relato de implementação, tem algumas coisas a mais. O que tem diferente é que o caderno da implementação vai ser entregue antes do que o RAF. Eu vou entrar aqui no Google Sala de Aula. O RAF, eu não tenho aqui ainda o modelo de como vocês vão entrar e responder. Né? Na semana que vem vai ser passado para nós, um papo formativo, que é a nossa reunião lá, de alinhamento. Vai ser passado onde vocês vão acessar o roteiro, onde vocês podem ver os resultados. Tá? Aqui na Google Sala de Aula, né? Passando aqui, né, você já conhece, mas só sempre bom retomar. Tem aqui o nosso mural, né, com os recados, o link da Meet. Eu vou postar aqui a gravação depois.
Aqui tem um espaço para apresentação, ó, a professora Josiane fez aqui, vocês podem estar se apresentando aqui também, né? E aqui sempre vão ser postados os links das reuniões, as gravações, as apresentações e assim por diante. E as atividades estão aqui. Então, tem atividade 1 e atividade 2. Atividade 1, o que tem aqui é um caderno de instruções, né? Está explicando o que vai ser o RAF. Não está aqui ainda a atividade, tá? Na próxima reunião a gente vai estar disponibilizando. Então, o que esse caderno diz, né? O que é o RAF? Então, é um instrumento de acompanhamento da aprendizagem, que evidencia a apropriação dos saberes abordados durante a reunião. Além disso, oportuniza a reflexão sobre os conteúdos abordados nas reuniões. O registro será feito por meio de 6 formulários, cada um com 5 questões de múltipla escolha, aplicados ao término das reuniões, totalizando 30 perguntas. Então, são 6 questionários, cada questionário com 5 perguntas, totalizando 30. Cada questionário vai ser respondido durante a reunião. Isso é uma atividade durante a reunião, que é quando eu comentei ali, né, que no final vai ter essa atividade, né, de 10 minutos ali, para vocês responderem, né. Então, vai ter uns minutos no final. Ele vai estar vinculado aqui ao @CED, né, @escola, e na próxima reunião, como eu falei, a gente vai mostrar onde entrar no link e tal, né. Vocês podem ver o resultado acompanhado através por meio do Luke Studio, né, que é uma ferramenta que acompanha isso. A gente vai estar explicando melhor na próxima reunião também. Tá? E essa atividade vale 50 pontos, como eu já falei. Tem que ter no mínimo 70% de acerto, né, desses 50 pontos, e acertar, ter no mínimo 70% de acerto. Mas é bem tranquilo, tá? Sobre a reunião. Vocês já faziam isso no passado, né? Mas era mais um formato de revisão. Lá no final das reuniões, algumas tinham lá um questionário para vocês responderem, né? Mas era mais um valia-nota. Era mais no âmbito assim, de uma revisão, enfim. E aqui a média que eu expliquei. Então, são 6 questionários, né? 6 RAF aqui, que vale 10 pontos cada questão. Né? Então, cada questionário vale 50 pontos. No final, soma o acerto de todos e divide por 6. Né? Se acertar tudo, a média é 50, né? Senão é menor. Os dias que terão essa avaliação, né? Então, estão aqui os dias. Terça que vem, né? Dia 9, dia 10, né? Terça, dia 9 na segunda. Dia 17, para nós aqui, dia 24, dia 7, dia 7 já de abril, né? Dia 14 de abril e dia 28 de abril. Então, esses são os dias que terão o RAF. Tá? Depois que terminar, vocês vão lá e marcam concluído. Mas isso a gente vai explicar melhor para frente, né? Então, só para vocês conhecerem, né, que essa é uma atividade avaliativa que mudou, né, que veio substituindo o caderno formal. Agora me fugiu o nome, né, que vocês anotavam, registravam lá as reuniões, né? Eu acho que falei itinerário formativo antes, é outra coisa. Que vocês registravam algumas reuniões. Então, foi substituído por esse RAF. Tá? Se alguém tiver alguma dúvida, tá? Pode falar. Aqui está. Pode falar. A Kelly levantou a mão, pode deixar. Tá. Só uma dúvida, professor. No caso de nós, por algum inconveniente, algum imprevisto, a gente não puder participar de uma dessas reuniões que tenha essa avaliação de RAF, como é que fica daí a questão da nossa nota? Aí pode responder em outro momento, estudando lá a gravação, né, a apresentação que vai estar no Google Sala de Aula. Aí vai ser dessa forma. Quando não conseguir participar, então, em outro momento. Beleza. Você quer perguntar, professor Floresvaldo? Eu só queria saber qual o motivo da mudança. Foi as ideias sugeridas por professores ou... Eu acho que essa questão, né, da atividade avaliativa, o pessoal falava bastante, né, daquele caderno, me fugiu o nome agora, que tinha no final, né, que achava muito monótono, enfim. Então, foi criado uma nova forma. Portfólio, né? Isso, portfólio. Portfólio. Isso, né? Você fala, é muito monótono ficar registrando, tinha algumas reclamações. E já vinha alguns anos, então, para mudar um pouco, né, foi elaborada essa atividade avaliativa, né? São questionários, 6 questões, né, de múltipla escolha, que aí vai ter um tempo durante a reunião, né? Não vai ser depois, é durante a reunião.
Beleza? Aqui, aí tem aqui agora o caderno. Obrigado. Né? Caderno de implementações. Caderno de implementações, já vou compartilhar com vocês. O caderno de implementação está aqui, né? Como eu falei, é o que você já fazia, só está organizado de uma forma diferente. Tá? Tem a rubrica aqui o caderno de implementação. Então, quando vocês abrirem ele, ele vai gerar uma cópia, né? Lá no Drive de vocês. Aquela explicação de sempre, não precisa fazer cópia, não precisa salvar toda a reunião. Ele já, quando abriu, ele já gera uma cópia, né? Aqui no lugar de geografia, caderno para implementação, vai aparecer o nome de vocês. Como eu não sou cursista dessa turma, então não aparece o meu nome. Mas vai aparecer aqui o nome de vocês, vai gerar uma cópia no Drive, e aí vocês vão digitando aqui, né? Atualizando, não precisa salvar, ele salva automaticamente. Então não precisa fazer cópia. Só no final entrega ele, né? Enfim, mas isso você já sabe. Então, ele é dividido por guias aqui, tá? Aqui no lado esquerdo, vocês podem ver que tem várias guias aqui. Ao clique, ela muda, né? Então, essa primeira aqui é a guia de apresentação. Vou dar um tempo para vocês abrirem, escreverem aqui. Então, o que fala essa guia de apresentação? O que fala? É utilizar as guias no documento, né, na lateral esquerda aqui, e preencher as informações solicitadas. Na guia Orientações, acesse a rubrica de correção do caderno para implementação. Na guia Registro na Prática, insira os links das atividades realizadas durante as reuniões. Né? Então, como eu falei, no portfólio, vocês faziam lá, escreviam as impressões sobre a reunião e colavam o link da atividade. Né? Vocês não vão mais precisar escrever as impressões, vão fazer aquele questionário lá de 6 questões. Né? Mas o link da atividade do subgrupo ela vai ser colado aqui, tá? Então, aquele link daquela atividade que vocês fazem lá no subgrupo, né? Que alguém digita, né? Alguém apresenta, vocês vão pegar aquele link daquele material e colar aqui, né? Nas reuniões. Então, aqui, por exemplo, na reunião 2 e 3, na reunião 4 e 5, na 6 e na 7. Então, vocês vão colar aqui o link. Tá? Não precisa resumir a reunião, escrever as impressões, nada, mas precisa colar o link aqui. Tá? Então, tem aqui a apresentação, né? Depois tem o relato. Se der tempo, a gente olha aqui a rubrica. Tá? O prazo dia 24/4. Dia 24/4 é o prazo para entregar. Certo? Aqui tem as orientações. Desculpa. Tem as orientações aqui, né? Aquilo que eu já falei antes, a implementação, que você tem que implementar com a luz da rede pública, quem está fora de sala de aula, né? É diferente. Tem os objetivos, as descrições da implementação, das ações, os resultados alcançados, a reflexão final, o feedback e observação e as evidências. E aonde que elas estão, né? Esses itens estão aqui, em relato de implementação. Então, aqui no relato de implementação, esse você já conhece, né? Como eu falei, você já fazia, só está aqui no formato diferente. Então, aqui tem o relato, está editável lá para vocês, né? Vocês vão apagar isso aqui. Quando vocês forem fazer a implementação, descrever os objetivos, quais foram os objetivos de aprendizagem, né, a serem desenvolvidos, quais são, né, qual a relação com a realidade dos estudantes, e assim por diante. Depois, o segundo item é a descrição. Aqui vocês vão descrever como está sendo a implementação, como vai ser a implementação. Vocês podem descrevendo conforme vocês forem realizando, né, ou escrever uma vez só, enfim. Então, aqui vocês vão escrever, né, a sala foi dividida em grupos, foi utilizado o tablet, foi levado a sala informática, foi utilizado o material em sala de aula. Aqui vocês vão descrever, né, passo a passo de como foi realizada a atividade, né, aqui nesse item que vocês vão descrever. Os resultados alcançados. Aqui vocês vão descrever quais foram os resultados alcançados, né, se atingiu os objetivos, se promoveu a interatividade, o que deixou a desejar, se precisou ali reorganizar alguma situação. Então, aqui são os resultados alcançados. E a reflexão final, então, é uma reflexão sobre a implementação, sobre o estudo, né, sobre como que ela contribuiu aí para a prática pedagógica de vocês. Né. O feedback de observação, então, que vocês já fazem, um professor ou uma equipe, né, pode convidar para assistir a implementação de vocês, e ele vai dar um feedback sobre a reunião, né, sobre a implementação. Então, pode ser um professor,
né, que você faz essa atividade juntos, às vezes um professor PAE que está em sala, né, ou a equipe, né, se a equipe não tiver horário, né, pode ser um outro professor, então vocês vão escolher alguém. E aqui as evidências e depoimentos. Aqui, então, o depoimento dos alunos, através de vídeo, áudio, descrito, né, sobre as impressões deles, sobre a implementação, evidências, fotos, né, da implementação, fotos das produções, se for, foi produzir um podcast, pode pôr o link do podcast aqui, tá? Então, esses são os itens. Então, o que vocês já faziam no relato, né, os objetivos, a descrição da implementação, os resultados alcançados, a reflexão final, o feedback e as evidências, fotos, né, imagens, produções, assim por diante. E aqui, por último, tem a síntese, né? Vocês lembram que tinha uma síntese no final da apresentação. O objetivo da síntese é que no momento do compartilhamento da apresentação, não ultrapasse o tempo, né? Que tem uma síntese ali já com os principais pontos da implementação. Então, geralmente sobra lá 6, 7 minutos, né? E se alguém quiser usar a implementação inteira, lá o texto grande, o texto completo para falar, eu deixo, né? Mas assim, desde que fique dentro do tempo, né? Porque são 2 aulas e 2 horas e meia, né, para apresentar, então fica meio corrido. Então, como eu falei, vocês já faziam isso, né? Só que está dividido aqui em dias. E aqui tem as boas práticas para quem, às vezes, olha, eu fiz uma implementação legal, quero que ela seja avaliada para participar do congresso. Né? Acontece um congresso em Curitiba, em Foz, em setembro. Então, aí no caso é avaliado para o ano que vem, né? E aí são convidados, né? Alguns professores para ir lá apresentar. Claro, tem mais de 20 mil professores, tem na rede, e lá são convidados uns 200, né? Porque aí vão lá, levam os alunos também, né? Para implementar. Aqui de Cascavel, ano passado, foi a professora Ana, de Ciências Biológicas, né? Não lembro onde ela trabalha agora, mas ela foi lá com os alunos apresentar, enfim. Então, aí precisa aqui o termo de consentimento e assim por diante. Mesmo que vocês não optarem por isso, eu sempre indico alguns, né? Aí depois, vocês são avaliados e se forem convidados, eles entram em contato com vocês. Né? Pessoal, então, aqui, quando vocês abrirem lá a segunda atividade avaliativa, vai abrir esse arquivo aqui, né? Vai abrir assim, e aqui lá tem as guias. A primeira página, vocês preenchem aqui com as informações de vocês, mas são orientações, tá? São só orientações. É a apresentação, né, do portfólio. A segunda página são só orientações, né? Só entre aspas, não tem o que preencher aqui, tem ali a rubrica. O terceiro item é o registro da prática. E essa a gente vai usar durante as reuniões, durante 6 reuniões. Vocês vão colar aqui o link da atividade, mas eu vou lembrar, pessoal, hoje precisa colar o link da atividade, né? Vamos abrir, a gente retoma, mostra novamente. A outra guia aqui, a quarta guia, ela é mais para o final da jornada, né, acredito eu, quando vocês forem fazer a descrição do relato. E aqui é a síntese da reunião para as apresentações, tá? Certo? Depois eu volto aqui na... bom, deixa eu dar uma olhada aqui. Sei que às vezes está meio cansativo, né, só um monólogo que saiu falando, né, mas hoje é para a gente conhecer aí as mudanças, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar. Aqui nas orientações tem aqui a rubrica, né, o que vai ser avaliado. É importante olhar aqui, né, o que vai ser avaliado nesse caderno. Agora não abriu agora. Professor Luiz. Sim. Eu fiquei com uma dúvida em relação à implementação. Então, pelo que eu vi, nas reuniões vai ter um conteúdo e uma metodologia, certo? Sim. E, no caso, a minha implementação tem que ser em cima do conteúdo ou eu posso pegar essa metodologia e usar em outro conteúdo na minha sala? Então, aí é uma questão, né, inicialmente seria naquele conteúdo, mas depois acaba flexibilizando, né? Se tiver, às vezes, outro conteúdo, enfim, que seria melhor, né, a gente acaba flexibilizando. Mas, inicialmente, seria analisar aquelas metodologias, aquele conteúdo, né, para ver se é possível naquele. Mas, enfim, né, sempre dá para relacionar alguma coisa, né, geografia dá para relacionar muita coisa, então a gente, olha, não vou conseguir esse por causa do cronograma, enfim, e a gente acaba flexibilizando. Isso, porque às vezes não bate, né, a questão dos conteúdos, você não consegue, né, trabalhar. Sim, aí acaba tendo que, é melhor implementar com o outro, enfim. Então é isso. Obrigada. Aqui... Outra coisa, Luizinho. Sim.
o feedback não era obrigatório ter alguém para... Agora é obrigatório ter alguém para dar o Sim, feedback? sim. Ele vale pontos ali, né? Se não tiver o feedback, a nota cai, né? Então, ele é obrigatório, né? Pode Uma ser vez pedagoga, é só pedagoga, a direção só? Não, pode ser outro professor, né? Outro professor, pode ser... Eu já fiz implementação, aí fiz com a professora, tinha a professora Paí na sala, né? E ela era professora de sala de recursos, e não foi, só tem ela, então vai ela. Não, é que também era professora de sala de recursos, né? Então, tranquilo, né? Aí ela observa, faz o relato, aí vocês anexam ali. Valeu, Luizinho. Beleza. Continuando aqui, então, não abriu a rubrica aqui, mas é avaliado a organização, não sei o que aconteceu. É avaliada a organização, né? Ali se tem se contempla parcialmente, integralmente, parcialmente, ou não contempla, né? Eu vou abrir por aqui, eu acho que por aqui dá certo. Então, está aqui, né? O primeiro ponto avaliado do caderno é a estrutura, organização e entrega do caderno para a implementação. Então, a estrutura, se está organizado, né? Vai ali 4 pontos, né? Se for parcialmente 3, se não fizer, né, não tem pontuação. Registro da atividade na prática, né? Então, se o caderno apresenta todo o processo, né? Se você lendo, alguém que não conhece a implementação lendo entende o que foi feito, então, nesse sentido. Aqui, composição do relato, implementação, descrição, resultados e evidências, 18 pontos, então aqui vale mais, né? Se for parcialmente, 17 pontos, se não fizer, aí não tem pontuação. Então, o relato da implementação apresenta no caderno para implementação, apresenta pertinência com o tema, objetivo e estratégia proposto, apresentando os seguintes elementos de sua composição. Objetivos, né? Os objetivos são claros, né? A descrição relata de maneira detalhada, né? Então é importante detalhar bem essa descrição. As evidências e depoimentos, né? São evidências, apresentam, comprovam a implementação. Os resultados, né? Se ali os resultados são relacionados às evidências, né? Ao que alcançou. Reflexão final, né? Se tem uma análise de crítica sobre o grupo de estudo, sobre a implementação. E o feedback, né? Aí o feedback é uma análise ali de outro professor. Então, esses são os pontos. E também a apresentação, né? A apresentação vale pontos também, né? Então, a apresentação tem uma pontuação também. Uma vez a apresentação tinha uma pontuação menor, né? Agora tem uma pontuação maior. São 24, então a apresentação vale 22 pontos, né? Apresentação e a síntese vale 22 pontos. Né? E a composição vale 18, o registro 6 e a organização 4, né? Aí, constituindo 50 pontos. Certo? Bom, deixa eu voltar aqui para o roteiro. Só mais alguma dúvida? Se a gente vai abrir de novo, né? O registro, o RAF, como eu falei, na próxima reunião nós vamos abrir, vamos olhar, né? A gente vai ter a reunião que vai ser explicado, né? Como entrar, enfim, eu vou passar para vocês. Então, os links das reuniões estão, como mostrei, lá no mural do grupo Sala de Aula, né? Os roteiros também estão lá, os avisos gerais, os materiais de estudos, né? As atividades avaliativas, tem fórum de dúvidas. Como eu falei, né? Tem o grupo do WhatsApp, mas por lá nossa comunicação oficial. Tem uma novidade que vai ter em alguns momentos vai ter um tema gerador, né? Interdisciplinar, no caso, transversal, que é sobre a cultura digital, né? Que é cidadania digital e inteligência artificial. Então, vai ter esse tema, né? Em alguns momentos para se trabalhar. Ao longo da jornada, o tema gerador aparecerá de forma transversal, conectando discussões e atividades e fortalecendo as práticas, né? Então, de maneira transversal e que perpassa por todos os grupos. Aqui tá, eu não mudei, está aqui de segunda-feira, que é a reunião de ontem, né? Mas os nossos encontros são na terça-feira, às 19 horas. O link da Meet eu deixo lá. O e-mail vocês têm, né? Como vocês estão no PES, vocês têm meu e-mail. E ali o telefone, né? Se às vezes alguém não está no grupo, quiser anotar o telefone, depois me manda uma mensagem, né? 46-9112-0013. Se alguém não está no grupo, né? Pode anotar o número e depois me manda uma mensagem que aí eu adiciono no grupo. Pessoal, tem uns minutinhos ainda, eu vou pedir para vocês abrirem lá a atividade 2, tá? Para ver se abre para todo mundo, que ontem a gente postou, né? Para ver se abre tudo certinho. Atividade 2 é esta aqui, tá lá no
lá em atividades, lá no Google Sala de Aula, vocês vêm aqui, o caderno para implementação, abre ele, aí eu acho que eu não estava compartilhando, agora eu vou compartilhar. Então, lá nas atividades, você vem aqui na atividade 2, vocês vêm aqui na atividade 2, abre o caderno aqui, tá? O caderno está aqui na atividade 2, abre o caderno. Como que ele deve aparecer? Deve aparecer o nome de vocês, aqui na parte superior esquerda, tá? Vou fazer uma cópia no Drive. Como tem um tempo, vocês podem inserir os dados de vocês aqui, tá? Então, vou deixar uns minutinhos para vocês inserirem os dados, o nome de vocês, o tema, né? O tema, no caso aqui, é geografia, né? Geografia. A turma, deixa eu esqueci aqui, NG, né? Turma NG. Turma NG. Cadê uma travada? N de nada e G de gato. Isso. NG, o componente seria função componente, né? Professor de geografia. Ele se repete porque tem outros temas, né? Tem, por exemplo, clima escolar. Se alguém de geografia pode fazer clima escolar. Então, por isso que parece repetitivo, é porque o tema ele pode mudar, né? Então, professor de geografia. O local de atuação pode ser o núcleo de atuação, né? Onde vocês atuam, enfim. Alguém teve algum problema para abrir? Se alguém está com o celular, não conseguiu abrir agora, tranquilo, tá? Pode abrir depois. Alguém teve alguma dificuldade, não conseguiu abrir? Tudo certo? Não consegui. Conseguiu? Sim, então beleza. Vou deixar aí um minutinho para vocês preencherem, tá? Local de atuação não é escola? Oi? Local de atuação não é escola? Isso, pode ser o núcleo de educação, se for mais de uma escola, né? Ah, mas se for uma escola, pode ser a escola, né? Sim, pode ser um desses. Muito bom, eu acho. Nossa, o cachorro tá animado hoje. Então, pessoal, a gente vai acabar encerrando um pouco mais cedo hoje, né? Porque não sei se alguém tem alguma dúvida, algum comentário. Não, a dúvida vai aparecendo conforme você vai mostrando aí. A dúvida também me causou, assim, uma certa dúvida na relação aos temas. Você falou que tem que ser aqueles temas que você vai falar, certo? Mas, e se, por exemplo, eu tenho ensino fundamental, e aí? Vai bater algum tema? Esse que é o problema, entendeu? Não, mas a gente acaba flexibilizando, né? Se não fecha, a gente acaba flexibilizando. Inicialmente, a ideia é tentar ver se aqueles temas ali são possíveis de a gente fazer. Sim, são temas, por exemplo, o segundo ano é possível. O primeiro ano também, mas assim, sei lá, cortaram tanta geografia que a gente nem sabe mais. Eu mesmo não tenho mais aula de geografia, nem no segundo, nem no terceiro. No terceiro ano eu tenho. Num terceiro só, mas no resto não tem mais nada. E nos primeiros, só. Sim. Eu também, conforme ali, né, o modelo que tem na minha escola, não tem geopolítica no terceiro, nem geografia. Exatamente. Eu acho que nesse esse médio paranaense, que é o novo, eu acho que no próximo... Mas é o médio paranaense, mas o outro, o federal, a nível federal, não volta mais geografia nessas séries? Não, do Paraná, eu acho que agora vai voltar no terceiro ano, né? Geografia, só que no segundo não vai ter geografia, né? No segundo não tem geografia. E aí vai acabar voltando no segundo, no lugar de geopolítica. Eu acredito que seja isso. Só que como o terceiro ano não atualizou ainda, né? Acabou esse ano ficando sem geografia no segundo e no terceiro. Para quem não tem geopolítica, né? A minha escola não tem geopolítica no terceiro, então esse ano fiquei sem geografia. E os alunos optaram para de exatas, né? Parece, né? E não foi humanas, né? Sim. A professora Márcia levantou a mão? Sim. Essa aula de hoje nós podemos assistir? Vai ser liberado um link para assistir novamente? Sim, vai. Assim que amanhã, mais tardar amanhã, eu baixo a gravação e eu colo lá no mural com o link. E as atividades vai ser enviado com um pouco de antecedência?
aquelas atividades que a gente vai fazer aqui do questionário, a gente vai fazer no final de cada reunião. No final de cada reunião, eu envio o link para vocês responderem aqui durante a reunião mesmo. Se der algum problema, porque aqui é tudo muito lento, demorei muito para conseguir entrar aqui no meu computador. Tem que entrar em Mais sala. de 1h30 praticamente. Eu posso entregar em outro momento? Olha, a princípio é durante a reunião, né? No final da reunião tem um tempo, mas ele é um questionário de 6 questões, então ele não é muito pesado, né? Eu acredito que dê para entrar tranquilamente. Esse outro é um pouco maior, né? Mas aqui são 6 questões, eu acredito que dê para fazer tranquilamente. Mas a gente vai conversando, a gente vai, é algo novo, né? Ali eu nem sei muito bem, eu ainda vou aprender o caminho onde entrar para responder, né? Então a gente vai tá tendo algumas mudanças já do que foi pensado no início, né? Do que eu ouvi falar, então a gente vai aprendendo aqui, vai vendo como vai ser feito. Né? Pode ficar tranquilo. Beleza? Certo. É porque eu não consegui entrar pelo meu computador. Demorei às 28 que eu consegui alguma informação. Sim, às vezes a internet oscila, né? Tem uns dias. Mas a gente vai conversando, vamos ver. Pessoal, mais alguma questão? Acho que não, Luizinha, acho que é só isso mesmo. Isso, professora Márcia? Não, no momento não. Beleza. Deixa eu parar a apresentação aqui. Tem o nosso print, tá? Aqui, pessoal, se alguém está com a câmera fechada, vocês abram, fazendo um favor. Deixa eu tirar o print aqui. Só deixa eu colar ele lá antes que eu perca ele, tá? Eu vou fazer de novo, tá? Que eu não avisei. Vou contar aqui, vamos lá, de novo. O pessoal reclama que não saiu bem na foto. Vamos lá, 1, 2, 3. Foi. Deixa eu recortar aqui. Às vezes acontece de perder a colagem. Só um minutinho. Deixa eu colar aqui no nosso grupo. Bom, pessoal, por hoje é isso, tá? Desculpa pelo barulho do cachorro, vou tentar resolver isso, não sei como. Consegui resolver, né? Eu, ano passado, não fazia isso. Acho que os vizinhos não estão em casa nesse horário. Então é isso, pessoal. Se alguém quiser conversar algum ponto no particular, fica aqui mais alguns minutos. Os demais, um bom restante de semana, né? Até semana que vem, uma boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite, aparecendo no pessoal. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Ei, Luizinho, mas não muda nada. Boa noite, boa noite, boa noite. Tá bom. É assim mesmo. É assim mesmo, por vida de professor é assim mesmo, Luizinho, tudo louco, mas tá bom. Fica assim, então. Sim. Se não chover, faz sol, a gente se fala. Tá, até mais. Tchau, tchau. Hoje era só um questionário, né, para responder. Sim, hoje não tem aquele... Tá, boa noite. Boa noite. Boa noite, prof.